De Deus, por favor. Em Tiago, capítulo 3, 3 a 12. Sobre aquilo que eu estava falando das ausências, eu chego em casa e às vezes assim, quantas pessoas estiveram no culto hoje? Hoje estava feio, hoje estava ruim. Hoje estava bonito, hoje estava bom. Tiago 3, 13, 3 a 12. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco de água salgada pode dar água doce. Domingo passado eu preguei e falei sobre o valor da nossa palavra em casa, baseado nas Escrituras Sagradas, o quanto a nossa fala, o quanto a nossa opinião, o quanto o que nós temos a dizer precisa estar fundamentado na palavra de Deus, a fim de que nós edifiquemos a nossa casa, edifiquemos o nosso lar. Hoje eu falei pela manhã a respeito do uso da nossa língua no que diz respeito àquilo que nós falamos como verdade, aquilo que nós falamos como mentira, sendo capazes até de provocar ira, provocar separações, e aí eu apliquei isto nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos com pais e filhos, irmãos uns com os outros, mostrando para os irmãos, conforme o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, destaca, inclusive e especialmente, que nós não devemos dar ocasião ao maligno, para que as tragédias, as coisas difíceis não ocorram em nossas vidas. E agora à noite eu quero falar com os irmãos, além do que eu falei pela manhã, dizendo que conversando ou com uma boa conversa nós podemos nos entender. Eu quero agora à noite falar a respeito daquilo que significa o cuidado com as nossas vozes que soam dentro dos nossos lares. Cuidando
das vozes, das falas nossas dentro de nossos lares. E para introduzir esta reflexão, esta mensagem, e eu gosto sempre de trazer pregações que provoquem reflexões nos ouvintes, é certo que podemos saber o que de fato se passa no coração de uma pessoa ouvindo o que sai da sua boca. Isso é uma verdade. Uma boca suja revela um coração sujo. Palavras ríspidas podem revelar corações raivosos, iracundos. Por isso precisamos prestar atenção ao que sai de nossa boca para descobrir quem nós somos. Jesus Cristo disse que o que contamina é o que sai da nossa boca, é o que nós falamos. E quando uma fala é venenosa, causa um tremendo estrago. A contaminação é muito grande, é tão grande ou tão mais grave do que o vírus da Covid, por exemplo. Por isso, as falas, as vozes que soam na família, esta é a mensagem dessa noite. E o quanto elas podem curar, o quanto elas podem adoecer ainda mais os nossos relacionamentos. Tiago, nesse texto que lemos, ele pinta uma série de retratos da língua humana, mostrando o poder que ela tem para edificar ou para destruir, para envenenar ou para curar, para abençoar ou para amaldiçoar. Aqui vemos as imagens fortes que ele coloca, procurando nos transmitir o ensinamento acerca da capacidade humana de fazer mal uns aos outros. Não é só entristecer, magoar. Isso é apenas um detalhe, é apenas uma pequena parte do que as nossas línguas são capazes, nossos lábios, nossas palavras são capazes de fazer. Há muito mais coisas, há efeitos muito mais poderosos do que magoar. Nos versículos 6 a 8 do texto que nós lemos, Tiago faz duras afirmações acerca de nossas palavras e do impacto maldoso que causam. Ora, a língua, diz ele, olha a imagem que ele cria, é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago está exagerando? O que você acha? O quanto tem isso a ver com as nossas relações familiares, por exemplo? Quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós falamos demais? Ou quantas vezes falamos de menos? Ou também quantas vezes nem falamos nada, nos omitindo? Provérbios 10, 19 diz que quem controla a língua é sensato. Provérbios 17, 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar em silêncio, pois parecerá que tem discernimento. Tiago 15, 1 diz: nossas palavras devem ser brandas para não provocar a ira dos outros.
então Tiago não está exagerando, não é? Tiago está falando a realidade. Tiago está nos informando sobre algo muito importante, que eu denomino como o cuidado das vozes, das palavras que soam dentro das nossas famílias, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos parietais todos. Em primeiro lugar, eu quero aqui destacar que as vozes ou as palavras, o que nós dizemos e que soam dentro de nossos lares, precisam ser cuidadosamente observadas, porque podem ser palavras destruidoras. No texto nós observamos que Tiago diz que as chamas das palavras que incendeiam pode causar um dano pela vida inteira, ou para a vida inteira. Se cometêssemos um crime, eu acredito que acabaríamos respondendo por ele perante o poder público, e com razão. Porque existem leis muito claras para isso, e nós as conhecemos. Mas crimes verbais são tolerados muitas vezes. E não há leis que impeça a pessoa de enterrar o coração de alguém, no coração de alguém, a lâmina afiada da língua. O crime verbal não leva ninguém para a cadeia. É bem provável que todos já fomos vítimas de ataques verbais, como também já o praticamos. Crimes verbais acontecem na casa, na mesa, na hora da refeição. Crimes verbais acontecem dentro de nossos quartos, com as portas fechadas. Crimes dessa natureza verbais acontecem na nossa sala quando estamos reunidos. Crimes verbais acontecem na cozinha, na entrada e na saída de casa, na ida para a escola, na volta do trabalho. Acontecem na presença de todos ou até mesmo no reservado da intimidade. Se nos cuidarmos, de repente, ou se nos descuidarmos, de repente nos daremos conta de que as nossas palavras estão carregadas de venenos, as nossas línguas afiadas como uma navalha e as nossas vozes transformadas em armas de destruição. Se atentarmos para isto, às vezes nós falamos e destruímos a reputação de alguém precipitadamente. E como um dia vem atrás do outro, um dia aquela pessoa que nós execramos, sem saber direito das coisas, elas é que nos socorrem e nos livram. Essas pessoas que nos amparam e nos abençoam. Essas pessoas que nos abraçam e nos consolam. Estas pessoas que destruímos é quem nos reconstrói a vida e o sentido da vida muitas vezes. Quando não cuidamos das nossas palavras e as pronunciamos de modo destruidoras, no que isso vai resultar? No que isso vai resultar? Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: pais, não falem demais, vamos dizer assim. E vós, pais, não falem demais provocando os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina. A disciplina aqui não é no tapa, na vara, no agrilhão. Disciplina aqui é no ensino, na orientação, no estímulo, na ajuda.
Disciplina é andar em ordem, criando-os na admoestação do Senhor, no ensino da palavra do Senhor. Eu posso então entender que os pais precisam saber tratar os seus filhos para abençoá-los para uma vida toda que vem pela frente. Existe uma expressão, eu acho que você a conhece, e principalmente isso ocorre quando uma parte se sente lesada numa discussão, numa confusão, né? Às vezes o marido diz para a mulher, às vezes a mulher diz para o marido, a mãe diz para o filho: meça suas palavras, que podem ser comparadas com uma outra frase, essas palavras: pese as suas palavras. Eu entendo que ambas contêm a ideia de limite, porque quando excedemos, causamos sérios danos, terríveis danos. Em Colossenses 4:6, o mesmo apóstolo Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, ter cuidado com as palavras destruidoras é coisa de Deus para nos abençoar. As palavras têm poder. Não estou dizendo poder mágico, estou dizendo efeitos na mente, na alma, na personalidade uns dos outros. O que você acha, por exemplo, de ser criado ou de ter sido criado ouvindo da sua mãe, seu feio, seu ruim? Você se torna um adulto feliz? Alegre? Se até a mãe diz que o filho é feio, se até a mãe diz que o filho é ruim, o que um filho pode sentir sendo criado desse modo? Tiago diz: palavras são como lâminas, lanças afiadas. Precisamos tomar cuidado com as palavras, com as vozes que soam em nossas famílias, entendendo que nós, em vez de destruir, nós podemos construir. Então, aqui eu quero destacar o contrário. O quanto as nossas palavras, a voz dentro do nosso lar, pode edificar. Todos nós sabemos a dor que palavras ofensivas podem causar. Acabei de dar um exemplo. Mas também já experimentamos a alegria ou a sensação de grande satisfação quando alguém utiliza a voz de modo construtivo, consolando, apoiando, elogiando, reconhecendo, congratulando-se, estimulando, animando. Como uma palavra de apoio é benéfica. Em contrapartida, com as vozes destruidoras, a voz também é capaz de grandes benefícios. Por seu intermédio, podemos levar boas informações, alegria aos nossos semelhantes. Vocês sabiam que a maioria dos pastores e líderes das igrejas abandonam o ministério por falta de apoio e de encorajamento? Vocês sabiam disso? A maioria dos líderes da igreja desiste por falta de apoio. Quando um presbítero não quer mais ser eleito presbítero, tenha certeza, alguma coisa aconteceu, e talvez a maior e principal delas, eu não me senti apoiado. Quando um diácono desiste, quando um líder, quando um regente de coral desiste, é porque ele não tem apoio, não tem ajuda, não tem uma palavra
de elogio ao bom, ao bonito e ao que ele fala, ao que ele faz e o que ele faz. O instrumentista desiste. O instrumentista, como ele é preocupado em errar, não é? Inclusive terça-feira o conselho vai se reunir, se Deus quiser, e nós vamos conversar sobre o problema do piano. A Marinalva fala, pastor, olha, esse piano está terrível, não dá para tocar mais. Eu não sou mau pianista, pastor, mas o piano é ruim demais. O piano está muito ruim. E aí fala, poxa, Marinalva está errando lá, né? Não, é o piano que está ruim mesmo, viu, gente? O músico é sensível por natureza. E nós precisamos entender o valor da arte de fazer a coisa certa. O pastor, gente, se expõe demais. E não tem dinheiro que pague isso, viu? Não tem. Não tem dinheiro que pague o custo de um pastor exposto perante a congregação. O custo de um pastor se expondo para aconselhar. Não tem dinheiro que pague. Por isso, às vezes, a gente tem vontade de desistir. Porque a gente pensa, eu estou fazendo mais mal do que bem. Porque ninguém fala nada. Imagina ver o templo vazio, o quanto isso faz mal para a gente. O quanto isso faz mal. Queridos, as nossas palavras benditas, elas abençoam, elas ajudam a achar solução para os problemas, elas corrigem o curso das coisas erradas, elas alimentam a alma, elas abençoam no sentido de dar força, de dar encorajamento. Todos precisamos de pessoas que nos deem força, que nos deem apoio. Muitos casais abandonam o compromisso de incentivar um ao outro e desistem do casamento por falta disso, porque mata o relacionamento, mata o amor, maltrata o sentimento, maltrata as intenções. E assim, o número de relacionamentos que se desfazem por falta de uma boa palavra, de uma boa comunicação, de um interesse pelo outro, de palavras ajudadoras, deixa a pessoa solitária lidando com suas dores e seu sofrimento. Irmãos, o poder das palavras é grande. Palavras têm poder. As palavras podem edificar e abençoar. Quantos relacionamentos seriam corrigidos, renovados, se assumíssemos o firme propósito de usar as palavras para mútua edificação? Quantos filhos seriam bem-sucedidos se as nossas palavras fossem utilizadas para edificação? Quantos amigos, quantos parceiros, quantos companheiros teríamos se nós usássemos mais as nossas palavras para reconhecer a importância uns dos outros? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses 5,11, diz assim: exortem-se, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Exortar aqui não é dar lambada no lombo, não. Exortar aqui é animar. Exortar significa encorajar. Palavra com força de ajuda. É isso que é exortar. Tem gente que confunde. Exortar como chegar e pancada, reprovação, crítica. Não. Isso é palavra destruidora. Palavra que acende o fogaréu e queima. Lança afiada que fura e sangra. Palavra que edifica e exorta, traz benefícios. Então nós vimos aqui, nossas palavras podem amaldiçoar, estragar tudo. E nós vimos que as nossas palavras podem edificar e abençoar tudo e todos. Então,
resta dizer uma coisa: nossas palavras ainda podem ser palavras para adorar a Deus, que vão além, muito além da edificação. Adorar a Deus. Mas preste atenção, eu posso te enganar com uma lábia, com uma lorota, mas nós não conseguimos enganar a Deus. As nossas palavras precisam ser verdadeiras e sinceras. Por isso, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Certa vez Deus disse a Israel: vocês me honram com os lábios, mas os seus corações, as suas vidas, vocês estão distantes de mim. Porque nós não conseguimos, é impossível mentir para Deus. Eu vejo a história de Atos que narra Ananias e Safira. O problema deles não foi a desonestidade com o dinheiro. Isso é resultado, não é a fonte do problema. O problema de Ananias e Safira era que os seus lábios não diziam as coisas que estavam nos seus corações. A infidelidade habitava a mente e o coração daqueles dois, daquele casal. Palavras que adoram a Deus são palavras que vão além de abençoar as pessoas. Na adoração a Deus, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós nos oferecemos a Deus, nós trabalhamos para Deus, nós declaramos as verdades maiores da nossa fé, nós expressamos a nossa gratidão, nós falamos de Deus, nós falamos das coisas de Deus. E não é só aqui no templo. Nós precisamos entender que a vinda e a participação numa liturgia de culto como esta é algo formal, seja assim ou seja mais solto, uma liturgia menos amarrada, menos elaborada, mais informal que seja, mas é algo formal. Tem uma forma isso aqui. E não é como ir ao trabalho, bater cartão, trabalhar e vir embora. A participação no culto se estende, ou pelo menos deveria se estender, para as demais horas do nosso dia. Eu sou contra a palavra, vamos iniciar o culto. Crente não inicia culto. Cristão não inicia culto. Cristão continua o culto. Porque o mesmo temor na presença de Deus aqui agora é o mesmo temor de Deus lá de casa, na família, nas nossas relações. A harmonia familiar cristã, meus irmãos, depende da prática do conjunto familiar que fala das coisas, da palavra de Deus, voltados para Deus, glorificando o nome de Deus. Podem me chamar de conservador extremo, podem, mas aquilo que é sujo não combina com limpo. Vem para o culto, depois de ter ido para a balada, bebido todas, praticado imoralidades, me esbaldado com tudo e todas as coisas, pegação geral. O quanto isso tem efeito na família, no relacionamento? Aí eu venho para o culto. Não existe. O sujo, o pecado, não combina com as coisas sagradas, as coisas de Deus, e muito menos com a vida do crente que é para ser santificada. As palavras podem abençoar, podem amaldiçoar, as palavras do nosso lar podem glorificar a Deus, assim como glorificamos aqui no culto santo. Em qual destas três condições
a sua família se encontra, meu irmão. Numa família cristã, o amor de uns para com os outros é fundamental, mas o amor a Deus é essencial. Por isso a família deve se comprometer com a adoração, com o louvor e com o culto em conjunto. O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A família. A família. Não é a família margarina. Família real, verdadeira, como ela é. Família crente, que sofre junto, que se alegra junto, que adora junto, que vence junto. Eu quero terminar esta pregação lendo a sequência do texto que nós lemos de Tiago, versículo 13 ao versículo 18. Quando Tiago fecha esse capítulo falando sobre a sabedoria lá do alto. Se a boca fala o que está cheia a mente, e o que está cheio o coração, quer dizer, a boca fala na medida da sabedoria que temos, né? Então hoje nós sabemos que nós podemos amaldiçoar com as nossas palavras, podemos abençoar e podemos adorar. Então nós temos informações importantes aqui. Mas olha o que diz Tiago sobre a sabedoria que vem lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre nós aqui somos sábios e inteligentes? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Família que vive em paz e vive bem, tem a sabedoria do alto, como resultado de uma vida consagrada, cujos lábios abençoam, não amaldiçoam, e tomamos cuidado com a maldição, e adoram e glorificam a Deus. Todos nós carregamos a culpa de haver ferido alguém de nossa família com palavras duras e destrutivas. Às vezes os ataques são acidentais ou reflexo da dor que sentimos, que experimentamos no momento. Mesmo assim, há sofrimento provocado. Em outros momentos, porém, a ofensa é intencional e bem planejada. Observemos bem, meus irmãos, em ambos os casos, precisamos fazer algo para consertar a situação antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Vozes que soam, que ouvimos dentro de casa. Quais são os seus alcances? Que Deus nos dê sabedoria do alto para entendermos isto mais uma vez. Deus dê discernimento para nós. Eu anotei aqui, acabei não dizendo, e eu quero voltar para dizer uma frase que me chamou muita atenção. Você sabe o que significa chamar alguém de desgraçado? Ou você é uma desgraça? Você sabe o que significa isso? Alguém sabe me dizer? Pode falar, irmão. Não é simples assim não, querido. Ah, se fosse simples assim. Claro que o pressuposto é alguém sem a graça. Mas nós estamos falando da graça de Deus. Chamar o outro de desgraça ou de desgraçado significa o seguinte: alguém que nasceu ruim, que foi prejudicado, que foi condenado à perdição, que foi condenado ao mal, que não presta para nada.
É isso que significa dizer que alguém é desgraça e chamar o outro de desgraçado. Alguém que nasceu para morrer ruim, mal, pior, terrivelmente sofredor. Você imagina chamar um filho de desgraça, chamar a esposa de desgraça, chamar o marido de desgraça. Que poder isso tem? O que significa chamar o seu marido, orar com ele, chamar a sua esposa, chamar o filho? Que Deus nos ajude, queridos. Como um irmão orou agora há pouco, os dias estão muito ruins e difíceis. E nós precisamos tomar cuidado para não perder a importância das coisas de Deus na nossa jornada. Quero orar pela sua família, irmão, quero te abençoar. Tá? Senhor Deus, coloco aqui no teu altar de graça as famílias desta igreja. O irmão no papel de esposo, a irmã no papel de esposa, aqueles que têm filhos nos seus papéis de pais, os filhos na construção da vida, no desenvolvimento intelectual, econômico. Ó Deus, eu clamo e suplico ao Senhor, derrame, ó Deus, e dê aos nossos lares as maiores e melhores bênçãos que o Senhor tem reservado, para que haja felicidade, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja bom relacionamento, para que haja perdão, reconciliação, para que haja a promoção do bem uns aos outros. Livra, ó Senhor, das maldições, dos laços inflamados do inimigo. Livra, ó Deus, do mal. Guarde cada família aqui, ó Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder. Aqueles que estão planejando o casamento, com a Beatriz e o Iago, estão se preparando para esse momento em suas vidas. Ó Deus, desde já, abençoe estes jovens, preparando-os para algo bom, projeto maravilhoso de vida. Faça-os prosperar no amor, no bom relacionamento e também na vida em construção, na vida material. Assim eu rogo, Pai, por todos que aqui estão. Que ninguém desista da fé, que ninguém desista da confiança no Senhor, que ninguém desista do Senhor para enfrentar e passar os seus dias de vida. Aqueça os corações, ilumine mentes e enche cada um com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.